E aí, você vai continuar passando a ultrassonografia de antebraço para o seu colega ou vai começar a fazer esse exame que não é tão difícil assim? Sou Matheus Queiroz, descomplicando a ultrassonografia musculoesquelética. Hoje vamos desmistificar a ultrassonografia de antebraço. A grande questão é assim, por que você ainda não faz ultrassonografia de antebraço? Se você já faz a ultrassonografia de cotovelo e de punho, você não tem por que não fazer a ultrassonografia de antebraço. O antebraço ele fica localizado entre essas duas articulações. E o que há muita confusão às vezes é no pedido médico. O médico ele pode pedir o antebraço suspeitando de uma alteração que vem do cotovelo ou uma alteração da região do punho. Geralmente são dores irradiadas. Às vezes temos uma patologia no cotovelo que irradia a dor para o antebraço, ou no punho que irradia para o antebraço. Então, assim, não tem sentido por que você não fazer a ultrassonografia de antebraço. Primeira coisa, as patologias específicas do antebraço são extremamente raras. E, normalmente, elas são resultantes de algum corte na região, ou na face dorsal, ou na face volar, ou algum nódulo, na maioria das vezes superficiais, sendo os lipomas uma alteração bem comum. Então, assim, eu vou te ensinar a fazer a ultrassonografia de antebraço sem estudar. Como que eu vou fazer isso sem estudar? Bom, te garanto que a maioria dos colegas que fazem ultrassonografia de antebraço nunca pararam para abrir o capítulo de antebraço. Mas se você já sabe um pouquinho do punho e do cotovelo, fica fácil depois entender essa anatomia e entender as patologias. A única coisa que você precisa saber é caracterizar as estruturas básicas músculo-esqueléticas. Quais seriam as estruturas básicas do antebraço? Você saber onde está localizado o tecido celular subcutâneo, saber caracterizar os ventres musculares e tendões, saber caracterizar os ossos, os vasos e os nervos. A partir do momento que você sabe caracterizar, você só vai percorrer todo o trajeto e procurar alguma patologia na região. Lembrando que a maioria das queixas do antebraço elas são mais pontuais. Então a gente vai ver isso tudo na prática aqui. Isso aí você não vai precisar estudar. E depois eu vou te mostrar como você vai se apegar nas estruturas que você já conhece para projetar o caminho. Então, primeira coisa, o corpo humano inteiro, se você dividir ele aqui no plano coronal, a maioria das faces anteriores, nós temos o que aqui? Qual que é esse movimento que a gente está fazendo aqui? Isso aqui é flexão. Flexão aqui do cotovelo, flexão do punho, flexão dos dedos. Então, aqui a gente tem um grande grupamento flexor. E aqui nessa região atrás do braço e do antebraço, a gente faz a extensão. Extensão do cotovelo, extensão do punho e extensão dos dedos. Então temos um grande compartimento extensor. Então a gente pode resumir a maioria dos músculos na face volar, são os flexores, e na face dorsal, são os extensores. Então nessa região aqui, ó, eu tenho os músculos flexores. Quando realizamos esse movimento, caracterizamos os tendões. E na face dorsal nós temos os extensores. Agora eu vou adicionar um dado. A gente tem também este movimento. Como que é o nome deste movimento aqui? Aqui eu estou fazendo a pronação e aqui a supinação. Então, adicionando um dado a mais para os flexores. A gente tem os flexores e os supinadores, que são dois. Um supinador redondo aqui e um supinador quadrado. Então, eles contraem e vão fazer os supinadores. Na verdade, os pronadores. Então, eles vão fazer o quê? A pronação. Então, pronador redondo, pronador quadrado. E aqui a gente tem um supinador que vai fazer a supinação. Então, vamos adicionar flexor, a gente tem um complexo flexo, pronador, e aqui a gente tem um compartimento extensor, que tem um músculo também que faz a supinação. Então, adicionamos mais um item aí. E aqui, nessa face lateral, a gente tem esse músculo maior aqui, que é o bráquio radial. E aqui o extensor radial. Então, assim, a gente divide a musculatura de uma maneira fácil. Face
Volar, flexores, face dorsal e extensores. Adicionando esse movimento aqui, aqui a gente tem os pronadores e aqui a gente tem o supinador. E agora também vamos estudar na prática isso daqui. Vou começar passando uma dica prática aqui, uma pergunta para vocês responderem. Quantas vezes você parou para pegar o transdutor e fazer uma prática em algum colega, algum conhecido? Lembrando que o antebraço você não precisa nem de um voluntário. Você pode fazer em você mesmo. Você mesmo pode pegar e treinar as estruturas. Então, eu pergunto para você, quantas vezes você já parou para estudar isso? Eu confesso que eu parei poucas vezes, mas agora para preparar essa aula, fui obrigado a parar e estudar detalhadamente a anatomia. E qual que é a grande dica que eu passo para vocês? Pegue a estrutura que você conhece, vamos supor, o nervo mediano, ele passa aqui, eu sei ver ele no punho. Você só vai acompanhar ele proximalmente e você vai aprender a caracterizar ele em todo o trajeto do antebraço. Mesma coisa. O nervo ulnar, eu sei que ele passa aqui, então você pega ele e você acompanha o trajeto dele. Então, com isso, você vai conseguindo caracterizar todas as estruturas. Vamos lá. Você não vai precisar estudar, vou te mostrar aqui. Então, vamos ver na prática agora. Convido vocês aqui para assistirem na prática. Podem ir dando feedback aí, pessoal, se estiver muito rápido, se estiver muito devagar e se vocês estão enxergando as estruturas. Então, primeira coisa aqui no antebraço. Anatomia topográfica já falamos, agora quais ossos que a gente tem no antebraço? Só dois. O rádio e a una. Então, aqui tudo face radial e aqui a face ulnar. Vamos ver esses ossos? Então, aqui começando na região do antebraço, eu acho que é até melhor apontar com o dedo, né? Então, ó, aqui é essa face radial. Essa linha branca aqui é o osso. Eu estou na face radial, esse aqui é o rádio. E essa camada escura aqui é a sombra posterior. Então, estou no rádio. Posso percorrer todo o rádio até lá em cima, ó, até a cabeça do rádio aqui, ó. Agora no eixo longitudinal, ó, o rádio, tuberosidade do rádio, é essa linha branca aqui. Essa é a cortical óssea do rádio. E do lado dele, ó, eu tenho o rádio aqui, estou cortando no plano transversal. Então aqui está na face radial e aqui está na face medial. Então aqui eu tenho a una. Então essa aqui é a una. Já aprendi a ver estrutura óssea. Então isso aqui é o que está mais profundo. E o tecido celular subcutâneo? Essa linha aqui, mais superficial, vai ser a pele. E logo aqui nessa espessura aqui vai ser o tecido celular subcutâneo nessa região. E profundamente, essa linha branca aqui, ó, ela indica a fáscia muscular. E aqui embaixo, ó, eu já tenho o músculo. Então, no plano transversal e o músculo no plano longitudinal. Você pode fazer movimentos dinâmicos, pode flexionar. Então, contração muscular. Então, vimos osso, subcutâneo, agora músculo. Esses aqui são os músculos. Então, tenho todo esse grupamento muscular. Então, aqui eu estou analisando quem? Os músculos flexores. Agora, eu vou mostrar para vocês uma artéria. Então, aqui na região do braço, essa imagem preta arredondada aqui, que está pulsando, isso aqui é a artéria braquial. Vou jogar até o collar nela aqui, ó. Olha ela aqui muito bem caracterizada. Poxa, eu sei o que é a artéria braquial, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar ela distalmente, ó. Estou ao nível do cotovelo. Olha aqui, ó. Esse aqui eu estou na região do úmero. Estou acompanhando aqui. E daí ela dividiu, ó. Tá vendo, ó? Adivinha o nome dessas duas artérias aqui? É só você lembrar do nome dos ossos. Uma é radial e a outra é ulnar. Então,
Se você nunca parou para acompanhar, agora sem o color, ó, ele está aqui, dividiram. Eu vou acompanhar essa aqui, que é a radial, ó. Eu posso ir acompanhando ela. Olha como eu estou chegando aqui já no terço médio. Olha como eu já estou chegando na região do punho. Então aqui eu já estou na região do punho ali, ela se tornou mais... que vou só ajustar a profundidade. Então aqui é onde a gente palpa o pulso radial. Agora vamos acompanhar a outra artéria aqui. Então voltei lá. Ó, ela divide bem aqui. Agora eu vou acompanhar essa artéria aqui. Então estou acompanhando ela, ó. Olha como eu consigo acompanhar todo o trajeto dela. Já estou quase chegando aqui no punho. Vou reduzir a profundidade aqui. Então, aqui cheguei ao nível do punho, tá vendo ela aqui? E ela vai passar do lado da onde? Onde que ela vai passar aqui no punho? Aqui tem um osso que é muito fácil palpar, que é o pisiforme. Então você pode acompanhar ela proximal para distal ou simplesmente chegar aqui, botar o seu dedo no pisiforme e vai botar o transdutor no pisiforme. Vou tirar aqui o collar. Pisiforme está aqui, ó. É esse osso determinando essa sombra aqui, ó. E olha a artéria aqui. Olha a artéria aqui. Então, ó, posso fazer o caminho inverso. Então, eu vou fazendo o caminho inverso e daí eu sei o trajeto . Vou ajustando a profundidade aqui. E aí voltei lá para a artéria braquial. Então vocês viram como é simples a anatomia arterial? Vimos a anatomia óssea aqui, rádio, una. Aqui temos uma artéria braquial que dividiu uma artéria radial e uma artéria unar. Então se eu conheço um ponto dela, é muito fácil você correr proximalmente. Se você conhece um ponto dela aqui, você corre distalmente. Agora, quem que vai passar? Vou voltar aqui para o pisiforme. Se você já sabe punho, você sabe qual estrutura que vai ser essa aqui, ó. Se você está aqui no pisiforme, isso aqui é muito fácil, pessoal. Pode ir amanhã, ou se você estiver no seu aparelho agora, pega lá e bota aqui no seu pisiforme, aqui, ó, no plano axial. É muito fácil de caracterizar, ó. Aqui só liguei o Doppler. Ah, Matheus, mas eu não sei calibrar o Doppler. Tá, 2 botões aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou até colocar aqui, ó, no Color Doppler. Primeiro botão é o ganho. O que é o ganho? Ó? Aqui, você calibrar o Doppler é a mesma coisa que você vai tomar um banho e vai calibrar o seu chuveiro. O que você faz? Você vai abrir toda quente, só que aí vai ficar muito quente. Aí você fecha um pouquinho. Depois você abre toda gelada e depois você reduz um pouquinho até você obter uma água morna. Aqui vai ser a mesma coisa. Quais são essas duas torneiras aqui? Vai ser o quê? O ganho, ó, abri todo o ganho. A água está pelando. Está pelando a água. Eu vou reduzir o ganho. Reduzir, 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 para ficar só na área que quero ali. E já está bom o Doppler aqui, mas eu posso ainda mexer na escala, que seria o quê? A escala ela é a sensibilidade. Então, quanto mais eu reduzo a escala, ela fica mais sensível a vasos. Então, se eu quero caracterizar pequenos vasos, eu vou reduzir a escala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir toda a escala. Olha só, reduzir tudo. Olha como ficou cheio de artefato. E depois eu vou aumentar. Então, pronto. Com esses 2 botões, você tem um bom calibre do seu Doppler. Achei bom falar isso aqui para
para já, quem quiser acompanhar aí com o Doppler. Voltando aqui para a nossa anatomia, pisiforme aqui, artéria ulnar aqui. Quem que está aqui? Bem entre as duas estruturas. É o nervo ulnar, que está do lado da una. Então, olha o nome dos nervos também. Vê se tem dificuldade no nome dos nervos. Qual que é o nervo que passa aqui do lado do rádio? Radial. O nervo que passa aqui do lado da una? Ulnar. E qual que é o nervo que passa aqui na região mediana? Nervo mediano. E daí eu posso acompanhar eles. Ah, Matheus, não consigo ver o nervo. É porque você está parado. Se você começa a mexer para cima e para baixo, fazendo movimentos dinâmicos, o seu cérebro vai conseguir caracterizar melhor. Vou mexer aqui na zona focal. Vou mexer um pouquinho na minha frequência, ó. Aumentei a frequência. E daí, a seta vocês conseguem ver aqui? Tá dando para ver? Pouco, né? Ó, olha do lado do vaso, ó, o nervo está bem aqui. Quando eu alongo ele, você vai ver esse padrão fasciculado. Então o nervo está aqui nessa região. Está bem aqui. Vou voltar no plano axial e não tem problema. A primeira vez que você for acompanhar, você vai perder o nervo várias vezes. Aí você vai e volta, puxa de cima. Tenta fazer o caminho dele. Então, estou aqui. Vou fazer os dois caminhos. Então comecei aqui. Não estou enxergando. Peraí, vou mexer. Ah, estou vendo, ó, ele está aqui. Vou melhorar meu aparelho. Estou subindo. Olha, ele está aqui. Aí vem minha primeira dica. Ele passa profundamente esse músculo aqui. Qual que é o músculo que passa na face anterior? É flexor. Então esse aqui é o flexor que está do lado da una. Então é o flexor ulnar do carpo. Então ó, ele vai estar profundamente. Se você acompanhar esse músculo, aqui nessa região distal, ele está profundamente. E daí eu vou subindo, ó. Vou subindo. Olha ele aqui, o nervo, ó. Ó, ele está ficando mais profundo, eu vou melhorar a profundidade do meu aparelho. Ó o nervo ulnar aqui. E daí, olha onde eu já estou. Eu já estou aqui chegando no cotovelo, que eu sei que ele passa aqui atrás do epicôndilo. Aqui tem o epicôndilo, ele vai passar aqui atrás. Então, ó, eu consegui acompanhar ele. Olha como rápido, é até mais fácil de ver ele. Olha ele aqui, ó. Aí, aqui, ó, passou do lado do epicôndilo. Tá vendo? Agora eu vou fazer o caminho inverso. Estou no epicôndilo. Estou vendo o nervo aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, encontrou com a artéria ulnar aqui, ele, ó, no caminho. Então ele vem até aqui. Qual outro nervo que eu conheço aqui no punho? O nervo mediano. Então vou acompanhar ele também, nos dois trajetos. Onde que está o nervo mediano aqui? Aqui vou adicionar algumas dicas importantíssimas para o antebraço e para o punho. Porque uma síndrome do túnel do carpo, você pode ter vai ter uma dormência aqui nessa região, que às vezes vão pedir antebraço também, mas o ideal é pedir punho. O que eu preciso saber aqui? Ó? Anatomia óssea, eu tenho o rádio, eu tenho a una, aí eu tenho os ossos do carpo. Os ossos do carpo eles estão em duas fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal. E aqui eu já tenho os metacarpos. Então, a principal dica aqui é você saber exatamente qual altura você está, baseado na anatomia óssea que eu vejo aqui no ultrassom. Então, onde que eu estou aqui? Ó? Só de olhar você já deve saber. Eu estou no antebraço distal, que é o rádio e a una. Então, ó, rádio e a una. Aí tem um músculo aqui, tá vendo? Ó? Esse músculo bem aqui. Esse músculo aqui é o pronador quadrado. Esse aqui que é o pronador quadrado. E daí, ó, a hora que eu saio dele, sair dos ossos aqui do rádio da una, quem que eu vejo de novo aqui? O meu amigo pisiforme aqui, ó. Meu amigo pisiforme. E aqui eu tô já no trapézio, no escafoide. Então, pisiforme e escafoide. Isso indica que eu estou na fileira proximal do carpo. Aqui é onde é a ferida, a maioria das... Aqui que é a ferida, a área de secção transversa do nervo mediano. Então, essa aqui é a fileira proximal do carpo. Aqui eu estou no antebraço, no nível do músculo pronador quadrado. É essa diferença da espessura do nervo que eu falei ontem sobre o artigo. O artigo que trouxe uma medida com uma alta sensibilidade e especificidade,
foi fazer o quê? Comparar a medida do nervo fora com o nervo dentro. O que significa basicamente isso? Você comparou a espessura do nervo com ele mesmo. E eu achei essa medida fantástica, porque como é que você chega para uma população mundial, numa população nacional e fala assim, a área de corte é 10 e ponto, passou de 10, tem neuropatia. E sendo que a gente tem, às vezes, uma paciente que é pequenininha, tem um paciente que é muito grande, então isso aí vai variar. E quando você faz uma diferença, você está comparando o paciente com ele mesmo, você está comparando o nervo com ele mesmo. Então isso é uma dica qualitativa, porque visualmente você consegue enxergar isso. E depois, quando você mede, você consegue comprovar isso. Então, aqui, ó, voltando para o nervo mediano. Aí, ó, estou enxergando ele aqui, aí eu vou subindo. Ele está bem aqui, ó. Aqui, ele vai passar entre dois grandes grupos musculares, que são os dois flexores, um que é superficial e outro que é profundo. Então, ó, estou acompanhando ele aqui, ó, o nervo está aqui. Aí chegou aqui, Matheus, perdi, ó, ficou sem gel. Ficou escuro, não tem problema. Jogo mais gel aqui e volto desde o punho se necessário. Você vai perder o nervo várias vezes nesse caminho, mas você tem que fazer esse exercício. E por que você tem que fazer todo esse exercício? É o que eu falei, na verdade você não precisa estudar. Você fazendo esse exercício, você vai ficar mais confiante para mandar marcar na sua agenda. E depois eu te falo o porquê que você tem que saber esse caminho. Então, ó, continuando aqui, ó, o nervo mediano. Ó, ele está bem aqui. Ele está aqui em cima do meu dedo, tá, pessoal? Ele não está embaixo, não. Ele está aqui. Então, ó, eu consigo enxergar ele aqui. Aí vou subindo. Ele está aqui, está aqui, está aqui. Aí voltei lá para o braço, ó. No braço, se lembra que ele está do lado da artéria braquial? Então, ele está aqui, a artéria. E ele está aqui do lado. Ó. Então, vou fazer o caminho inverso agora. Está aqui. E nessa região aqui. Então, acompanhei o nervo mediano. Aí, então, vimos o quê? Osso, músculo, nervo e subcutâneo. Acabou. É suficiente para você abrir a ultrassonografia de antebraço. Porque assim, aí o que pode acontecer? Tem um nódulo. O que você vai precisar falar desse nódulo? Depois, se vocês quiserem, eu continuo complementando aqui com algumas peculiaridades e no estudo mais avançado. Se vocês tiverem interesse no estudo mais avançado, a gente já faz aqui agora, manda um joinha. Porque assim, quais são as peculiaridades aqui? Vamos supor, principais queixas que normalmente pedem errado, antebraço quando a patologia está no cotovelo ou no punho. Então seria dor irradiada, você não vai ver nada, a maioria dos exames vão ser normais. Outra queixa, um nódulo. Diante de um nódulo, o que você precisa fazer? O ultrassom ele é excelente para você separar se ele é sólido ou se ele é cístico. Então se você separou que ele é sólido ou se você caracterizou que ele é cístico, excelente, já ajuda bastante o médico. E quando é nódulo sólido, às vezes ele não vai ser típico, então ele acaba sendo inespecífico. Claro que existem algumas patologias que têm a característica típica, mas viu lá um nódulo, aí caracterizou que ele é sólido. Você precisa passar, como ultrassonografista, as relações anatômicas, que daí é falar se esse nódulo está no subcutâneo, se esse nódulo está intramuscular, se tem alteração óssea adjacente. E uma característica importantíssima é qual que é a relação dele com os feixes neurais e vasculares que a gente acabou de ver. Então aqui, se eu estou acompanhando o nervo, se eu aprendi a acompanhar o nervo, que me deu segurança, e daí eu vejo que tem uma suspeita de nódulo e venho aqui, e o nervo, ele espessa, tem um espessamento nodular, e você já estreitou seu diagnóstico, você falou que é um nódulo neural, você não precisa ir além disso, porque vai ser ou um neurofibroma ou um chivanoma. E até a ressonância, você pode pedir uma ressonância que vai ficar nessa mesma dúvida. Existem alguns sinais que vai dizer a favor mais de um ou de outro, mas mais a histologia mesmo. Então, você entendendo essa anatomia, você consegue caracterizar as principais patologias. Vamos avançar? Então, vamos avançar. Se vocês pediram, então a gente vai. Agora a gente vai falar dos músculos em si.
E eu vou te mostrar que você já sabe quais são esses músculos. Então, particularidades do nervo mediano. O nervo mediano no antebraço, são umas patologias raras, eles têm 3 pontos de compressão no antebraço. Quais são esses pontos? A gente tem um músculo bíceps e aqui ele tem uma aponeurose. Esse é um dos pontos. E depois ele passa onde? Esse músculo aqui, o maior, vai ser o supinador. É o segundo ponto. E o terceiro ponto vai ser o flexor. Então, esses são os 3 pontos de constrição. São os 3 pontos que você tem que ter mais atenção nessa região. Então, vou mostrar aqui agora para vocês esses 3 pontos. Então, estou aqui, ó. Nervo mediano aqui. E aqui o bíceps. Então, lacertos fibrosos está bem nessa região, ó. Não vi alteração de calibre do nervo, não mudou nada, não, significa que não tem compressão. Aí depois, ó, observem que aqui eu estou vendo subcutâneo, ele e o vaso. Olha como aparece um músculo por cima dele. Está vendo esse músculo? Esse aqui que é o pronador redondo. Então temos o pronador redondo e o quadrado aqui. Então esse é o pronador redondo. Então quando ele passa aqui, que ele pode também ter uma constrição, quando ele passa entre as cabeças do pronador. E mais profundamente aqui, ó, vai começar o quê? Vai começar o músculo flexor, que é nessa região aqui, ó, tem um septozinho que está determinando sombra, que seria o terceiro ponto, que fica até difícil de caracterizar ele bem aqui, ó, por causa do septo. Mas você vê o nervo bom aqui, fascicular, o septo passa aqui, depois você continua vendo o nervo aqui. Então esses são os 3 pontos que você tem que avaliar bem. Quando ele está aqui, aí já vamos entrar no mais detalhe. Ele está entre os músculos. Quais são os músculos flexores? Então, como que a gente divide os músculos flexores? Compartimento superficial e compartimento profundo. Então é simples. O de cima é superficial, o de baixo é profundo. Você sabe quem que dá esse movimento dos dedos aqui? São os flexores superficial e profundo. O profundo ele vai inserir aqui na base da falange distal. E o superficial vai inserir aqui, ó, na falange média. Então, uma dica de ouro para você utilizar no seu plantão é como fazer o exame físico desses músculos. Então, quando eu seguro esses dedos aqui, deixo só o terceiro, que movimento que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a flexão da interfalangiana proximal. Eu estou testando o tendão flexor superficial, porque o superficial vai inserir aqui. E quando eu seguro a interfalangiana e faço esse movimento, eu estou testando o profundo. Então, isso aí é um exame físico simples, que você pode utilizar, principalmente quando aqui a região é mão, para testar esses flexores, mas eu quis só ilustrar onde que eles inserem. Então, esses aí seriam os flexores. Então, ó, olha só como a gente já avançou no conhecimento. Eu mostrei para vocês o pronador redondo, o pronador quadrado, flexor superficial, flexor profundo. Então, vocês já sabem que em cada dedo tem 2 flexores. E no polegar, tem quantos flexores? Aqui, estou vendo o tendão aqui. Tem um só, que é o flexor longo. Então, se eu acompanhar esse tendão, você vê que ele está no compartimento profundo, que é o flexor longo do polegar. Então, ele está passando bem nessa região aqui, ó. Aqui eu estou na região tenar, tá? Eu estou nessa região. Então, a partir do tendão, eu posso ir lá e acompanhar qual que vai ser o músculo. Ó. Esse tendão, ele passa dentro do túnel do carpo. E daí, ó o músculo dele aqui, passando em cima do pronador. Quais outros 2 flexores que eu quero que vocês aprendam? Que é muito fácil também. A gente tem 2 flexores, um que fica na face ulnar, outro que fica na face radial. E às vezes eles são esquecidos no nosso exame, inclusive no exame de punho, porque a gente fica muito focado aqui no túnel do carpo, ó, fica olhando muito o túnel do carpo. E esses 2 flexores, eles passam fora. Então, um vai inserir aqui no pisiforme, que é o flexor ulnar do carpo. E o outro vai passar por cima aqui do escafoide e vai inserir lá nos metacarpos, que é o flexor radial. Então, o tendão flexor radial. Acompanhando ele, eu descubro qual que é o músculo dele. Então, ó, já avançamos, vimos vários flexores. Mostrando aqui também uma particularidade da anatomia, ó.
A artéria ulnar, nessa região aqui, no antebraço, eu estou vendo o nervo mediano e o nervo ulnar aqui. A artéria ulnar tem uma hora que ela está do lado do nervo mediano, ó, quando ela passa debaixo do flexor profundo. E depois ela se encontra com o nervo ulnar e os dois vão embora juntos até o pisiforme. Então, flexores avançamos bastante. Agora, eu não sei se você já teve a curiosidade de tentar achar o nervo radial. Agora a gente já começa vindo aqui para os extensores. E o nervo radial, vindo lá de cima, já vimos um pouquinho ele no braço, mas vou repetir. Quando eu coloco aqui, ó, nessa região distal do braço, nesta imagem aqui, ó, que eu estou vendo o húmero, você tem um músculo braquial e um músculo braquiorradial. E essa linha branca aqui é onde está passando o nervo radial, já os ramos superficial e profundo. O ramo profundo, ele vai entrar aqui entre as cabeças do supinador, bem aqui. Vou tentar melhorar um pouquinho a imagem. A frequência está 13. Vou mexer um pouquinho na faixa dinâmica. Então, ó, superficial e profundo. Então, o profundo está bem aqui. Vou alongar ele aqui, ó. Acho que alongado ficou mais fácil de ver, né? Ó. Então, o supinador está aqui. Esse aqui é o músculo supinador. Então, esse aqui seria o ramo profundo. E depois o superficial, ó, vou acompanhando ele aqui, ó. Ó, o ramo superficial está aqui. Do lado da artéria radial. E daí, ó, ele está profundamente, ó, o músculo está aqui. Depois ele atravessa a fáscia e ele se torna superficial, bem aqui. Não sei se vocês já pararam para perceber, mas sempre que você vai caracterizar aqui o compartimento, o primeiro compartimento extensor, ele passa em cima dele. Ele vem por aqui, aí ele passa por cima desse compartimento e vem para cá. Isso aqui, pessoal, é importante, principalmente para quem vai fazer infiltração do primeiro compartimento. Saber exatamente onde que está passando o nervo para não infiltrar o nervo. Então, ele é pequenininho, ele passa por cima aqui, tá vendo? Ele é muito pequeno aqui, aí você precisa até de um transdutor bom, de uma frequência melhor, mas é possível caracterizá-lo sim. E ele é um lugar também que você pode ter um nódulo, pode ter um neuroma. E aqui eu estou bem na intersecção aqui, ó, do primeiro e do segundo compartimento extensor, tá vendo? Então, avançamos no conhecimento para ver o nervo. E aqui os músculos extensores, é só você saber quais são os nomes dos tendões do punho, porque eles que vão formar esse grupamento extensor, que também a gente vai dividir em superficial e profundo. E agora, pessoal, vou ser bem sincero para vocês. Vocês não precisam decorar isso. O Atlas, ele serve para nos ajudar. Então, não adianta eu ficar falando aqui para vocês de músculo por músculo. Você tem que ter o Atlas, às vezes, na sua fórmula de laudo. Isso é o que eu tenho feito nas minhas fórmulas de laudo. O que eu comecei a fazer é o quê? Boto não só as frases, mas coloco desenhos esquemáticos ilustrativos. Isso aí é uma novidade até para os alunos que estão no curso. Falando de punho, eu vou colocar lá o nome de tendão por tendão, compartimento por compartimento. Aí você vai fazer um exame de punho, vai lá na hora antes e olha. Você não precisa ficar decorando isso, você precisa aprender a caracterizar as estruturas musculoesqueléticas, saber varrer, acompanhar um vaso, acompanhar um nervo. E essa questão mais para decorar, a gente tem o Atlas para nos servir, né? Então, para isso que serve o Atlas. Bom, pessoal, agora eu espero que vocês mandem brasa aí na ultrassonografia de braço. Agradeço muito a todos. Estou à disposição para o que vocês precisarem. E podem mandar sugestões aí para as próximas lives, próximos conteúdos. E quais são as suas dificuldades, quais são as suas dores. E a gente tenta descomplicar isso aí para você. Com a ultrassonografia músculo-esquelética descomplicada.